Sexo, puberdade, masturbação, pornografia, autodescoberta. 5 palavras estritamente conectadas que fizeram parte da juventude de qualquer pessoa em algum momento, seja por ter experimentado cada uma dessas etapas ou por ter discutido com os amigos sobre esses assuntos. Temas que passam bastante pela cabeça daqueles que estão saindo da pré-adolescência e, chegando naquele período que uma hora chega, te levam a se questionar qual será o seu papel nisso tudo. Vai fazer de tudo? Vai experimentar de tudo? Precisa estar acompanhando os outros para participar de um assunto em comum ou vai deixar acontecer naturalmente como a música do grupo Revelação? Deixa acontecer! E é aí que chegamos no ano de 2019, quando entra no catálogo da Netflix uma série britânica criada pela Larry Nunn intitulada Sex Education. Programa este de 8 episódios por temporada que chegou à sua conclusão recentemente no dia 21 de setembro de 2023 e que se propõe a acompanhar a vida dos adolescentes da escola Moordale, que estão passando por todas as experiências imagináveis ou não, envolvendo o ato a dois ou não também, do qual um garoto que foi criado por uma terapeuta que resolve problemas sexuais se une a uma garota com problemas financeiros para ajudar o povão da escola a resolver os seus problemas psicológicos, românticos ou, bom, puramente sexuais. Agora me fala, tinha como dar errado? Claro que não! Mentira, tinha sim. A série poderia ser boba, superficial, cair em clichês estereotipados e não tratar a sua história e os seus personagens com o carinho e a delicadeza que eles merecem. Felizmente, Sex Education não sofre disso e não à toa, acabou sendo um sucesso para o streaming, ganhando o posto de top 1 entre os mais assistidos na estreia de todas as temporadas, além de conseguir uma resposta positiva e unânime entre a crítica e o público. Quer entender os motivos para isso? É só não pausar o vídeo, meus sexibidos. Porque hoje eu vou falar sobre tudo o que eu acho de Sex Education, sendo este um vídeo definitivo sobre a série e do porquê eu a vejo como a maior quebra de tabu que uma obra audiovisual poderia ter feito. Começando pelo simples fator de que nada é o que parece quando se trata desses personagens e desse universo, no quesito universo, eu referencio o fato de que você vai assistir uma série sobre sexo esperando ver mais disso, ou dos casos da semana com os adolescentes tendo problemas referentes a isso. Só que conforme avance, a série vai tanto extrapolar na imaginação, trazendo uma representação de todos os tipos de atos sexuais possíveis, apresentando uma peça teatral sobre isso, alunos cantando sobre isso, uma animação feita refletindo as ideias de uma adolescente sobre isso, como também vai falar muito sobre a vida dos personagens. As temporadas vão avançar e os casos da semana vão deixar de acontecer, o que faz sim uma falta, mas isso será deixado de lado para tanto trazer novos caminhos e tramas para os personagens lidarem, tornando eles humanos, como para jogá-los em situações que os levarão a se conhecerem por meios ortodoxos com personagens que até então soavam irrelevantes. E dessa forma, amizades inesperadas vão se realizar ganhando o seu afeto, relacionamentos vão vir e ir de modo que você sinta por aquilo e os personagens vão cair em situações similares ao mesmo tempo que totalmente divergentes, em prol da série representar todos os tipos de situações possíveis, seja que um homem e uma mulher podem apenas serem grandes amigos, um colega de trabalho pode se descobrir junto com você para ambos servirem de apoio, e aquela pessoa totalmente oposta a você em estilo e personalidade pode acabar sendo alguém que você vai querer ficar junto. Assim como quem gostaria de ficar junto pode acabar não dando certo. E como se não bastasse tudo isso, todos os personagens primeiramente estereotipados acabam demonstrando problemas e características que os tornam vulneráveis, verossímeis e fortes, mostrando que todas as personalidades derivam de uma criação diferenciada e de um grupo de pessoas específico que acolhe essa pessoa. Às vezes, nem tendo alguém para escolher. O mais popular da escola, Jackson, é negro, tem 2 mães, sofre de ansiedade desde os 11 anos e não é um babaca.
A Maeve é a garota fechada que não trata as pessoas como lixo, parece se vestir como quem não quer nada, mas mora em um trailer e demonstra ser uma das mais inteligentes da escola. O Adam viveu sendo reprimido, se tornou agressivo por conta do tratamento frio que recebeu do pai e demonstrou carinho pelo garoto que passou anos praticando bullying, mostrando que há um lado humano em todos nós. O Eric é o gay que se identifica como drag queen, dança no baile com seu melhor amigo hétero e que é cristão, puramente cristão. E Otis, que até então soa como um tímido inteligente que consegue ser racional para resolver os problemas sexuais dos outros, é aquele que tem diversos problemas relacionados ao sexo e que apresenta maior infantilidade com as pessoas à sua volta. Nessa, temos um ponto fortíssimo dentro da série que é a amizade sem fragilidades de Otis e Eric, fugindo do estereótipo de gays terem apenas garotas como best e de um garoto ser mais solitário ou próximo de outros garotos. A série normaliza o afeto entre homens, sem interesse sexual, apenas amigos se apoiando e se amando como amigos, algo necessário na sociedade. Homens também precisam de carinho. Não deve ser algo estranho vermos dois garotos se abraçando, se entendendo e estando ali um pelo outro, não importa o que aconteça. E o legal de certos momentos da série é exatamente isso. O dia de ambos pode ter sido uma merda colossal, mas no fim, estão juntos para se ajudar, mesmo que não saibam que estão se auxiliando. Óbvio que seria legal ver ambos sendo héteros pela quebra da masculinidade frágil estabelecida na nossa sociedade sobre como amigos homens devem se comportar, agindo mais com força e broderagem do que afeto, carinho e delicadeza. Algo que algumas séries das últimas décadas já têm apresentado, mas que sabemos que precisamos de mais. Entretanto, mesmo que eu queira ver isso, ter uma amizade entre um hétero e um gay fica ainda melhor, porque é realmente raro de ver mesmo. Já que mulheres da comunidade LGBTQIA+, ou não, têm um estilo mais próximo, familiar, de ser e de como agir. Então para um homem hétero não tem muita diferença. Só que aqui estamos falando de um hétero branco rico sendo o melhor amigo de um gay negro da classe média. As realidades não poderiam ser mais divergentes. E mesmo assim, não deixa de ser totalmente crível, porque amizades não são feitas de acordo com gostos e realidades totalmente iguais. Assim como o amor romântico mesmo, vem muito de conexão, de assuntos que levam a uma compreensão mútua como pessoa, de um humor familiar e de um complemento que ambos podem oferecer para o outro, sendo essa dupla uma dupla que oferece isso. Eles mostram que uma amizade não vai ser perfeita, decepções vão acontecer, haverão momentos de mágoa, o ego terá que ser deixado de lado para conflitos serem resolvidos. Da mesma forma que vão mostrar a importância de ter alguém ao seu lado que pode não ser irmão de sangue, mas é mais família do que muitos parentes que rodeiam a sua casa. É alguém que você pode confiar, buscar conforto, ser seu parceiro em um evento que pode nem gostar, ser seu apoio quando ninguém mais acreditar, e ter certeza que vai estar lá para rir das suas desgraças, comemorar seus bons momentos, mas também te emprestar o ombro quando tudo indicar estar contra você. Essa amizade é a definição de tudo que uma amizade deveria ser. Nada menos do que isso. Sério, eu amo muito esses dois. Me traz um sorriso gigante cada cena em que eles reagem de um modo engraçado aos feitos do outro. Principalmente aquela específica da terceira temporada que me tira uma gargalhada gostosa. Acontece que a vida não é feita apenas de bons momentos como fazer amigos, encontrar irmãos de outras mães, mas de diversos momentos péssimos em que precisamos de um amigo, um familiar, alguém que soe de confiança para realmente estar ali nos ajudando com uma situação que não temos maturidade emocional para lidar, seja pela novidade ou por sonhar que nunca iria acontecer. E nessa série, praticamente ninguém passa impune. Tem assédio, aborto, bullying, descoberta de gênero ou preconceito, pico de uma doença que não tem tanta conexão com relações sexuais como clamídia, traição, depressão, pensamentos suicidas, abandono, vício em drogas, dependência emocional, traumas familiares, morte
e mais um pouquinho além disso tudo. O fato é que são muitos assuntos complexos e cheios de caminhos para abordar cada um deles, tendo aqueles que ficam mais de escanteio em prol do que será mais trabalhado ganhar foco. Um exemplo disso é o aborto que a Maeve sofre. É um ocorrido abordado com muita sensibilidade no episódio, tanto pelas pessoas que o fazem, sofrem, quanto pela crítica àqueles que repudiam o ato e ficam enchendo o saco de quem o faz. Porém, entristece no fato de parecer só mais um dia na vida da garota, já que os episódios seguintes não tocam mais no assunto. Diferente do preconceito sofrido pelo Eric, que apresenta uma das cenas mais tristes da série. Sendo bem triste ver o que um garoto pode passar apenas pelo seu modo de se vestir, e que reverbera não só na relação com o seu melhor amigo, mas na forma de reagir ao bullying, mostrando como isso afeta o psicológico de alguém. E nessa, surge o tema mais delicado e melhor trabalhado dentro da série, que envolve a Aimee ser assediada dentro do ônibus. Algo que acontece com diversas mulheres até hoje, não importa o transporte, e que aqui não poderia ter tido um cuidado maior da produção para com esse assunto. Pois a personagem que sofre esse ato horrível é literalmente a mais inocente. É alguém que tem uma perspectiva diferente sobre as coisas e soa ingênua com boa parte das ações que se viram contra ela. Então, ter ela sofrendo isso, achando que não precisa falar sobre isso, que tem que deixar isso de lado, que a culpa é dela por ter sorrido, para se tornar alguém que luta contra isso, que vai precisar sacrificar namoros em prol do conforto, que vai precisar se redescobrir para se amar novamente e que vai encontrar uma carreira que emane sua luta contra isso, de uma mulher que não vai permitir ser vista como aquilo que a machucou, e sim como aquilo que ela venceu, isso sim é do caralho. Sem contar o episódio que as mulheres se unem para falar sobre seus respectivos assédios, declarando não apenas o que de pior o homem pode fazer, mas também o que de errado o homem pode consertar em ações que podem soar normais para muitos, mas que infelizmente continuam por conta de mulheres acharem ser algo normal e de homens se aproveitarem do quão enraizado na nossa cultura está certas ações para lá de bestas e problemáticas. Felizmente, o seriado não esconde o problema que precisa de conserto e traz o poder feminino de modo singelo, simples e empoderador o suficiente para me comover tanto na primeira quanto na terceira vez em que eu assisti ao final do episódio. Sem contar a excelente cena da primeira temporada em que as mulheres se unem em prol de defender o vazamento pornográfico que uma delas sofreu. It's my vagina. Sit down. No, that is my vagina in the photo. You're both wrong. It's my vagina. It is my vagina. You don't have a vagina. You do not have a vagina. It's my vagina. Isso é lindo. É uma representação forte de como Sex Education é mais do que uma série sobre sexo, mas sobre moralidade, consideração e acolhimento. E se encontramos isso nela, é graças às pessoas que a fizeram, já que a produção da mesma se prova incrível tecnicamente. Ela tem uma fotografia bonita, uma ótima direção de arte, tem um uso super bacana de trilha sonora indo do hip hop para um indie melancólico, voando dos anos 70 para os anos 2000, apresentando um uso de câmera e transição mega atrativo e charmoso, com a mudança sutil de deixar de falar sobre tal personagem para comentar sobre outro, fazendo um bom uso disso na escola quando tal personagem sofre algo, aí ele passa pelo corredor, esbarra com outra pessoa e a narrativa começa a focar nessa persona. Isso se repete diversas vezes e é uma ótima maneira de transitar entre tantas histórias que, mesmo alguns recebendo mais atenção do que outros, a produção demonstra preocupação em falar sobre cada um deles, apresentar e discutir sobre os seus problemas, o que remete bastante às obras de John Hughes, um diretor que fez muitos filmes adolescentes por volta dos anos 80 e sempre se preocupou em trabalhar seus personagens cheios de camadas, sendo algo perceptível aqui não só por isso, mas por toda a estética também que remete à época, sendo confirmado pela criadora como uma inspiração. A trilha sonora é excelente para contar essa jornada de adolescentes com o sexo e a autodescoberta,
possuindo uma trilha mais cômica para os momentos vergonhosos e controversos, algo mais delicado como um simples piano para aquelas cenas que transmitem um momento pesado na vida das pessoas, e a playlist certeira, que coloca músicas com toque forte, diferente e presente demais, do tipo que encaixa na cena e que cola com ela perfeitamente, podendo ser a música que você não teria salvo no seu Spotify, mas que curte bastante durante a assistida. A direção dos episódios é extremamente eficaz, não importa quem o faz, porque fica perceptível uma linguagem familiar em cada um deles, sabendo como trabalhar a comédia e o drama, de uma forma que nunca perca o lado divertido, gostoso de assistir, mas saiba quando precisa tocar o seu coração com um assunto pesado. O que nos leva à melhor parte deste programa, o que deu tão certo e o levou a durar 4 temporadas: o sexo e os personagens que lidam com ele. Pois, uma das partes que funciona tanto acaba sendo esse real exagero sobre os corpos humanos, as relações sexuais e as situações que os personagens acabam se metendo graças ao tema sexo. E a partir daí, surge a graça e o humor mais funcional da produção, do assunto ser tão constrangedor, ao mesmo tempo que não comum de vermos em produções audiovisuais, que torna os acontecimentos tão verdadeiros, identificáveis e divertidos de se acompanhar. Isso vai dos jovens descobrindo que uma masturbação pode ser incrível, praticando ela a todo momento, aos desnecessários e limitados objetos dentro da casa da mãe terapeuta. Além, óbvio, daqueles momentos que um casal no ato sofre uma intervenção que absolutamente ninguém gostaria de passar. E o grande acerto está aqui. Ao abordar esses momentos íntimos, a produção aproveita para falar sobre o ato em si, os problemas gerados pelo que os jovens crescem vendo na internet, ouvindo em discussões de colegas, pelo fato de não se permitirem conversarem sobre o problema que está atrapalhando, além de que uma pesquisa rápida no Google pode não resultar na melhor das respostas, já que as pessoas são diferentes. Uma pesquisa pode indicar que 99% das pessoas gostam de beijar com a língua, mas vai existir aquele 1% que não, e pode fazer parte das características da pessoa com a qual você está se envolvendo. Sendo assim, vai ficando claro conforme os episódios prosseguem que tudo se trata de respeito, de conversar com quem está praticando o Hakuna Matata e de buscar compreender que todos têm seus problemas ou suas falhas com este tópico. Ninguém nasce sabendo como mandar ver. E a graça fica de que a série aproveita para mostrar que os adultos sofrem disso também. Nada mais cômico do que ver um barbudão pedindo conselhos para um adolescente. Só que isso faz muito sentido, já que o barbudão está lidando com um assunto inesperado, um assunto que ele não esperava ver no ato sexual. E o tal garoto é o rei do sexo. E a sacada mais genial é que usam o artifício de sexo para discutir as sexualidades dos personagens, trazendo todos os tipos de sexualidade sem que soasse forçado, militante ou antinatural, podendo afastar certos adultos mais conservadores, ainda que bem provavelmente a maioria desta bolha não tenha visto. Isso sem contar o cadeirante e a deficiente auditiva. Pô, eu me senti representado. E o legal é ver que a série trabalha isso com a naturalidade dos adultos ou certos personagens não compreenderem aquela sexualidade e buscarem entender mais sobre. Porque no fim, é cada um com seu cada um, sabe? Então, saber discutir a sexualidade de cada indivíduo ao mesmo tempo que sobre um tema que é super tabu, que se o professor falasse sobre na sala, os moleques iriam rir, não é pra qualquer um. E assim, eu não vou me fazer de santo. É claro que eu fazia parte dessa galera que ria quando a professora falava sobre sexo ou órgãos sexuais. Mas por que, sabe? Além da óbvia idiotice de homens, eu acho que é porque é um assunto muito pessoal. Era algo que cada um tinha uma relação diferente sobre e não era por conta de conversar com os pais sobre, e sim pela curiosidade que cada um sentiu e pesquisou sobre, viu coisas que talvez nem devesse e pensou sobre isso. Porém, criou uma ideia sobre o assunto que pudesse não ser a mais recomendável e que ou se tornaria algo ruim no futuro, ou poderia ser discutido depois com pessoas maduras para que se entendesse a complexidade da parada. Sendo assim, Sex Education se mostra a melhor recomendação possível para educar uma criança, para esclarecer o mundo em que vivemos, as adversidades que muitos podem passar, a evolução que sempre tem a chance de ocorrer,
e a mensagem, a lição mais importante da vida, que é saber conversar, ter confiança para isso. A maioria dos problemas dos personagens da série se resolve assim, e é assim que deve ser mesmo. Não se deve ficar reprimido e não dizer o que sente ou o que pensa. E que fique claro, a série não é perfeita. Ela tem temas que não são tão bem explorados, tramas que se repetem, um exagero de mundo na 4ª temporada onde tem bandeira pra tudo quanto é lado, os professores não têm jurisdição e os novos personagens surgem mais para tampar buraco do que para apresentar uma certa relevância, mas, e esse mas é bem importante, Sex Education não deixa de ser o melhor seriado teen, juvenil, de atualmente, por exatamente conseguir abordar temas que ainda são um tabu, que são importantes e necessários para os dias de hoje de uma forma natural e que não perca a profundidade do assunto, indo da educação sexual, do amor próprio, para o preconceito e um relacionamento extremamente tóxico. A série vem para mostrar realidades totalmente diversificadas da nossa, para quebrar padrões terríveis, para acabar com preconceitos e entender que todos somos humanos, e independente se sua realidade for diferente daquele ao seu lado, não devemos julgar exatamente ninguém, nem tirar conclusões só porque não entendemos a situação. A última temporada abordou um tabu gigantesco que é o fio terra no homem. E as pessoas ao meu redor tiveram a conclusão que o cara simplesmente virou gay, como se alguém mudasse de sexualidade de uma hora pra outra. Pô, se fosse assim eu já tinha virado bi, velho. Você acha que eu não ia gostar de ter maior variedade, homens e mulheres? Não, eu fico aqui só com mulher e, pô, não controlo isso. Sendo que nesse caso é cientificamente comprovado os estímulos sexuais que decorrem dessa área. Mas como a pessoa é cabeça fechada pra isso, ela acha que é coisa de gay. E tipo assim, eu não vou mentir, eu sou cabeça fechada pro assunto no quesito de que eu nunca faria um fio terra. Agora eu estou me expondo do nada, né? Mas enfim, eu não faria isso. Entretanto, eu não tenho esse pensamento que as pessoas simplesmente de que só porque o homem tem uma coisinha ali enfiada no firoves dele, ele é viado, sabe? You were puffed on that graph. I'm a bit of a puffer now. Is that alright with you? Yeah, mate. Congrats, dude. You don't need to congratulate someone on being gay, dog. As pessoas precisam entender que todos somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Se você não entende o mundo da pessoa ao lado, entenda que, como você, todos enfrentam seus demônios e devem ter algum motivo para tais ações. Tente ajudar, não seja um babaca. No fim, todos sentimos prazer, todos sentimos dor, todos temos sentimentos. Isso é ser humano, isso é estar vivo. Tabus precisam ser quebrados. Muita coisa que você trata como um absurdo é algo comum para a pessoa do teu lado entre 4 paredes, entre seus amigos mais íntimos, entre você com seus pensamentos, quem não garante? Então, se é comum com os outros, por que não dialogar, questionar ou tentar aprender sobre? Quando quebrarmos todos esses tabus, o mundo será um lugar melhor. Tão intenso e colorido quanto essa série é e sempre será. Uma série que vai além de buscar educar você para o sexo e decide te educar para a vida. Olha, não vai acostumando com isso não, tá? Eu sei que isso daqui teve no vídeo dos Gigantes de Aço, que eu falei sobre ser uma homenagem ao João e tudo mais, e isso daqui tá acontecendo de novo neste vídeo, mas não vai acontecer nos próximos vídeos, tá ligado? Não é o plano, pelo menos. Agora aqui, eu só vou deixar uma coisa mais vlogzinha sobre os meus sentimentos em relação à série, porque quando eu comecei a série, eu já tinha descobrido muita coisa, eu já tinha entendido muita coisa sobre sexo, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu fui um cara que, eu tive pavor sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos, eu passei por certas experiências que me deixaram traumatizado em relação em pensar que poderia dar uma merda federal pra mim quando eu fosse praticar o ato como um todo, e com determinadas conversas com outras pessoas eu fui entendendo que a coisa não é tão complicada assim. Eu vi muito, mano, eu assisti muito
aquela mulher que vai no Altas Horas, que ela é terapeuta sexual, ela manja do assunto. Cara, vocês não têm noção de quantos vídeos eu já vi no YouTube sobre aquela mulher, dela respondendo perguntas, porque eu tinha muitas dúvidas. E quando a série veio a calhar, eu meio que já tinha várias respostas, entende? Então ela veio a calhar no momento que eu meio que já tava de boa. Entretanto, foi legal ver ela abordando esses assuntos, ver que ela tinha coragem. Eu achei muito legal na quarta temporada quando eles decidiram abordar o fio terra, porque deu pra ver que não importa a temporada que passasse, eles sempre tinham um assunto que eles falavam, pô, a gente não abordou isso aqui ainda, vamos falar desse assunto aqui que, pô, as pessoas têm dúvidas, as pessoas não manjam desse assunto, as pessoas não sabem da importância desse assunto. E ainda assim eu acho que tem algumas coisas que eles não abordaram tão bem, que eles podiam ter esticado um pouquinho mais, podiam ter focado um pouquinho mais naquele assunto, mas enfim. Ainda assim, eu acho muito legal. Eu acho muito legal que a série se propõe a falar sobre isso e eu acho muito importante. É uma série que eu gostaria muito de ter visto na época do ensino médio, que foi a época que eu mais fiquei em dúvida e mais passei por experiências traumáticas, entende? Então, enfim, eu recomendo de verdade que por mais que tenha nudez, por mais que tenha palavrão, que tenham algumas cenas pesadas, eu acho que é uma série que, tipo assim, pô, já tem 12 anos de idade, tu tem que ver essa série, tá ligado? Então, enfim, baita série, eu acho que ela durou o que tinha que durar, sabe? Podia ter durado um pouquinho mais, podia ter não enrolado tanto com algumas coisinhas, podia não ter se repetido tanto com algumas coisinhas e focado em alguns outros temas, mas ainda assim, no geral, acho que ela abordou tudo que devia, trouxe todos os tipos de gêneros sexuais, tá ligado? Todo mundo de alguma sexualidade apareceu na série e a forma como foi abordado foi bacana. E enfim, eu espero que as pessoas tenham tido uma experiência próxima à minha, porque eu sei que muita gente também teve problema, muita gente largou na quarta temporada, não gostou da forma que eles abordaram algumas coisas, mas eu ainda gostei. Tem o react aí no canal ao final, né, do último episódio, e eu só espero ver os comentários de vocês agora em relação a esse vídeo como um todo. Então, no fim, esse é o vídeo definitivo de Sex Education, e eu agradeço muito a Netflix e a Larry Nunn por terem feito essa série.